A gente vai estar dando continuidade à exposição no livro de Oséias. Antes de eu estar iniciando a leitura, eu queria parafrasear aquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Filipenses, né? Ele fala que alegrem-se no Senhor, e ele diz que escrever novamente para os filipenses não é algo cansativo para ele, mas é uma segurança para os irmãos. Então, o capítulo 3 de Oséias tem apenas 5 versos. E, diante disso, aproveitando que o capítulo é um pouco curto, eu quero relembrar algumas coisas que a gente falou nas mensagens anteriores. Tem tudo no YouTube da igreja, vocês podem procurar lá pelas exposições do primeiro capítulo, do segundo capítulo, mas eu queria relembrar algumas coisas para vocês. Por quê? Porque o livro de Oséias, como eu disse, tem uma estrutura. A estrutura do livro de Oséias vem sempre uma advertência, uma mensagem de juízo, e logo depois vem uma mensagem de esperança e de consolo. Essa é a estrutura do livro de Oséias. Mas mais do que a estrutura, a gente tem que entender que também é uma narrativa. Ao contrário de outros profetas, que Deus apresentou em visão e falou, fala isso para o povo, para Oséias é diferente. Deus falou, eu vou pegar a sua família, e eu vou falar ao povo através da sua família. As pessoas vão olhar a sua vida, aquilo que você faz, os seus filhos, a sua esposa, e ali as pessoas vão entender a mensagem que eu quero falar a elas. Então, mais do que uma estrutura de uma mensagem, a gente tem que entender a narrativa. Então, a gente precisa saber quem é Oséias. Oséias é uma pessoa real, filho de Beeri. A gente também viu no primeiro capítulo que Gomer, a esposa de Oséias, é uma mulher real, filha de Diblaim. Então, a gente precisa se apegar a esses personagens. Por quê? Porque Deus, ele se apega à nossa vida também. Isso é algo importante, entender que Deus não é indiferente. A Bíblia não é uma série de proposições do que devemos fazer ou não, mas a Bíblia é Deus conversando com a humanidade. Então, vamos relembrar algumas coisas, que a gente não venha esquecer disso, que Deus entra no meio da história, ele fala por meio da família de Oséias. Oséias é esse homem que tem a sua família um pouco desestabilizada. Deus dá mandamentos pesados para Oséias. Oséias cumpre isso. Ele se casa com uma mulher, que é Gomer, uma adúltera. Ele tem filhos com ela. O primeiro nome do filho dele se chama Jezreel. Os outros 2 filhos de Oséias não pertencem a ele. É filha de Gomer, provavelmente com seus amantes. E Oséias pega esses meninos para ser os seus filhos, adota, então passa a ser filho de Oséias. A gente viu isso no primeiro capítulo. No capítulo 2, existe uma coisa bem interessante também, que Deus nos ensina como amar. No primeiro capítulo, ele mostra a história, ele entra na história. No capítulo 2, ele dá umas advertências. Ele fala para o filho de Oséias, repreenda a mãe de vocês, mostre para ela que ela está se comportando como uma mulher adúltera, que ela está indo atrás dos seus amantes. Então, fala para ela parar com isso. E aí, o que Deus faz? Ele não somente fala no capítulo 2, mas ele entra na história e ele começa a dizer. No capítulo 2, no verso 14, ele diz, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Então, Deus, ele nos mostra como amar aqui. Ele mostra o amor por 2 formas. Primeiro, falando com carinho. Ele chega para Gomer, leva ela, fala, você lembra de quando eu tirei você do Egito? Lembrando o povo, das bênçãos que ele fez com o povo de tirar da opressão, da escravidão. Então, Deus leva o seu povo para o deserto para cortejar, para falar com carinho, sabe? Alguém que não merecia, alguém que estava sujo, alguém que estava caído. Deus fala, vem cá, eu vou te amar. E como eu amo? Falando com carinho. Isso é uma das formas que Deus mostra como amar no capítulo 2. Mas ele também mostra uma segunda maneira, que eu até intitulei no sermão passado, as privações de amor. Deus começa a colocar espinhos no caminho de Gomer. Para quê? Para que ela não vá e não encontre seus amantes. Para que ela não chegue em um determinado lugar que vai fazer com que ela se machuque, se fira. Então, esse é um modo de Deus amar a sua esposa.
Então, no capítulo 1 vemos isso, essa família. No segundo capítulo, Deus nos ensina a amar de duas formas, que é falando com carinho, e a segunda forma é disciplinando. Eu queria trazer, antes até mesmo da gente ler Oséias no capítulo 3, mostrar algo que eu preguei na casa da irmã Verônica ontem, sobre esse amor, que é o amor da disciplina. Eu tive o privilégio de conversar com a nora dela, que é psicóloga, e ela me apresentou algum cenário um pouco triste das crianças de hoje em dia, que muitas pessoas estão em crises. Por quê? Porque dentro do seu lar não houve disciplina, que dentro do seu lar não houve algum tipo de repreensão. Então, as crianças crescem fazendo o que quer, e aí, quando crescem, encontra um mundo que não pode fazer o que quer, um mundo que não permite você viver da sua própria maneira, e entra essas crises. Como assim? Eu vivi uma infância inteira de um jeito e agora eu não posso? Então, eu queria ler rapidamente, se puder botar no telão, Samuel, capítulo 8. Samuel, capítulo 3, verso 8. 1 Samuel, capítulo 3, verso 8. Essa história aqui é de Samuel. Samuel, ele é um menino, serve no templo, está lá na casa do sacerdote, servindo ao Senhor, mas ele não conhecia a Deus. No verso 7, até fala isso. Diz, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando um menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. No verso 16, ele perguntou a Samuel que Deus disse para ele. Samuel disse, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Eu estou lendo esse texto, meus irmãos, para vocês, porque eu pude ver que realmente existem pais que não têm mostrado amor para os seus filhos. No capítulo 2 de Oséias, nós temos visto aqui Deus punindo Gomer. Fala, retire o sinal de imoralidade de você. Caso contrário, vou fazer isso, isso, isso. E Deus começa a colocar espinhos no caminho de Gomer para protegê-la. Deus estava mostrando amor em privar os seus filhos, em punir os seus filhos. Eli, um sacerdote, foi extremamente castigado, porque ele sabia dos pecados dos seus filhos e não os puniu. Existem muitos pais que se enganam, que diz que está amando o seu próprio filho, quando na verdade não está. A falta ou se isentar de punir demonstra que nós não temos amando como Deus nos amou. E eu estou falando isso porque a mensagem do capítulo 3 de Oséias vai justamente nos dizer o que devemos fazer e que é difícil, é dolorido. Punir os filhos é algo difícil, principalmente para o pai. Qual pai quer ver o seu filho triste? Qual pai quer ver o seu filho de alguma maneira chateado, privado? A gente quer ver o nosso filho sorrindo, certo? Mas cuidado com esse exagero. A punição é algo que demonstra amor. Deus mostra isso no capítulo 2, é isso que ele faz com Gomer. E existe um provérbio capítulo 29, verso 15. Olha, Provérbios 29, verso 15, diz assim, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe.
Então, a vara, ela corrige, sabe? Ela dá sabedoria. E a criança entregue a si só, meus irmãos. Está correndo em direção à perdição. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer ser mais amoroso do que o próprio Deus. Deus nos ensina a amar de duas formas. Fale com carinho, leve para o deserto, mostre misericórdia. Mas, segundo ponto, discipline. A disciplina do Senhor dá sabedoria. Então, a gente viu isso no capítulo 1 e no capítulo 2. E eu queria agora começar o capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 1 e no 2, Deus nos ensina. Deus mostra aquilo que Ele faz. Agora, no capítulo 3, Deus vai dar uma ordem a Oséias. E diz assim, verso. Oséias, capítulo 3, verso 1. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. O capítulo 3 começa com uma orientação, uma ordem de Deus para Oséias muito pesada, mas muito pesada mesmo, no qual a gente pode falar assim, isso é impossível de fazer. Como é que Deus quer que eu vá e ame novamente uma mulher que me traiu, teve filho com outros homens, que está o tempo inteiro se entregando à prostituição? Nós vamos ver aqui no verso 2 que provavelmente Gomer, ela se vendeu como uma escrava sexual para cultuar Baal. Então, como amar alguém assim? Como amar quem não quer ser amado? Como amar? E é uma ordem direta de Deus para Oséias. E a gente pode perguntar, mas isso é para Oséias. É verdade, isso é para Oséias. Deus não está dando essa ordem para mim, não está dando essa ordem para um Paulinho, mas a pergunta que eu faria a vocês, eu quero trazer isso para a gente pensar. E se Deus pedir isso para a gente hoje? A gente faria? Por que eu falo isso? Porque Deus dá esse mandamento, e eu até queria pedir a Ju que colocasse a frase, uma oração de Agostinho, para a gente poder ler esse verso e entender mais da palavra de Deus. Essa é uma oração de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte, Senhor, dá-me força para executar aquilo que ordenas, depois ordena o que quiseres. Essa oração de Agostinho, ele está falando o seguinte, Senhor, me capacita primeiro, me enche, depois faz o que você quiser. Por que eu digo isso? Porque recentemente eu estava ouvindo um sermão do Iago Martins sobre a vida de Jó. A vida de Jó, a gente vê que Jó sofreu muito, e a gente às vezes tem um entendimento um pouco errado da vida de Jó. A gente acha que o diabo foi até Deus e falou, olha só, está vendo aquele cara ali? Jó, vou pegar ele, eu vou acabar com ele. Deus, não toca na alma. O texto não diz isso. O livro de Jó mostra que Deus estava nos céus, os anjos vieram, e Deus chama o diabo e ele mostra Jó. Fala assim, aí, está vendo Jó? Deus apresenta Jó ao diabo. Ele fala assim, é homem assim, assim, assado. Ele está mostrando como o Jó, ele era um homem íntegro, como Deus tinha enchido a vida de Jó. E o diabo falou, claro, você o cerca com as suas bênçãos, você dá tudo o que ele quer, e Deus ele mostra para o diabo o seguinte, você não sabe, eu estou dizendo que ele é, não que ele tem. Quer ver? Tira tudo que Jó tem. Arrebenta Jó e ele vai continuar fiel. Isso é Jó, capítulo 1. No último verso, depois do diabo ter feito tudo, Jó, capítulo 1, verso 22, tem uma palavra muito pesada. Ele perdeu 10 filhos num dia só, toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, a sua saúde, perdeu tudo. E no verso 22 do capítulo 1 de Jó, diz assim, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. E a gente pergunta, isso é impossível. Eu jamais conseguiria fazer isso. Perder meus filhos, perder minha finança, perder tudo, e eu não vou culpar a Deus? Eu não faria isso. E a resposta que eu dou para vocês, meus irmãos, você não faria isso. Porque aquela luta era de Jó. Deus o capacitou e encheu para ele suportar aquelas coisas. Nós não. Deus está nos enchendo para suportar o peso que Deus está dando hoje para a gente.
Existe uma coisa que eu queria mostrar para vocês que não é tão fácil de ver, que, como Agostinho orou, Deus ele nos enche e Ele sempre nos dá uma graça do tamanho da diversidade que a gente vai enfrentar. O John Bunyan, no livro Peregrino, no início da caminhada do cristão, ele faz questão de mostrar o seguinte, ele fala que o cristão está começando a caminhada de fé, e ele fala, cristão, não avance sem antes entrar na casa de um homem chamado intérprete, e ele vai te ensinar algumas coisas, para que a sua caminhada seja mais leve. O cristão ele chega nesse lugar, o intérprete mostra um quarto para ele, e nesse quarto tinha 3 elementos. O primeiro era uma fogueira. A fogueira estava ali queimando. Essa fogueira significa a nossa vida, o agir de Deus em nossa vida, o Espírito queimando em nossa vida. A segunda pessoa que o cristão vê é um homem com uma pá tentando apagar o fogo. E essa pá, o peregrino fala, é o diabo. O diabo ele tenta sempre apagar a nossa chama. E o terceiro elemento, o John Bunyan fala, está atrás de uma parede, derramando azeite sobre a fogueira, dizendo que essa fogueira não vai apagar. Por quê? Porque tem alguém sempre colocando o azeite. Mas uma coisa importante que eu gosto de frisar é que esse homem que está jogando o azeite, ele está atrás da parede. Não é fácil de ver. A gente consegue ver claramente o diabo atuando na vida de Jó, certo? A gente consegue ver toda a maldição vindo sobre Jó. Mas quem viu a graça do Senhor? Quem reparou que ele era íntegro, ele ofertava ao Senhor, Deus já estava capacitando ele para aquilo que ele iria enfrentar. A gente não consegue ver, de fato, porque existe uma parede. É muito difícil a gente ver o atuar de Deus na nossa vida quando os problemas vêm. E o John Bunyan fala, eu escrevo essas coisas para você caminhar, para poder começar. Não caminhe sem saber que você terá problema, o inimigo vai vir, mas junto existe o atuar da graça na vida de vocês. Então, por que Jó suportou tamanho sofrimento? Porque Deus derramou o tamanho do azeite o suficiente. Deus encheu eles de graça. Esse é o atuar da graça, não só na vida de Jó, mas na vida de cada um de nós. Eu não suportaria o que Jó suportou, mas Jó não suportaria o que eu estou suportando, porque Deus ele dá os nossos problemas e a graça é o suficiente para a gente cumprir e vencer esses problemas. Deus não abandona o seu povo. Agostinho entendeu sobre isso e falou, Senhor, me enche, enche o meu corpo, enche a minha vida e me ordena. Por quê? Porque os seus mandamentos são pesados, sim. Agora a gente vai ver aqui em Osés, no primeiro verso, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Gente, amar como Deus ama os israelitas. Deus está pedindo isso para um homem. E de que forma Deus amou os israelitas? A gente sabe, a gente vai ver aqui a partir do verso 2. Mas a gente tem que entender isso. Deus nos capacita para a gente cumprir as ordens dele. Não pensem que as ordens de Deus relatadas nas Escrituras é impossível de se cumprir. Quando a gente olhar, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, isso é muito pesado. Não, nenhum dos mandamentos de Deus para nós é impossível. A gente tem que falar, Senhor, me capacita, me encha. Procure se encher de Deus e cumpra as ordenanças do Senhor. Por favor, que a gente não olhe para a Escritura e fale, tem coisa aqui que não dá, não. Tem coisa aqui que não dá. A gente não entende quem está atrás da parede, nos dando graça para a gente fazer e cumprir as ordenanças do Senhor. Verso 2. Primeiro mandamento, no verso 1, Deus ordena a Osés, ame como eu amei. E o verso 2 mostra como o Senhor amou. A gente vai fazer o paralelo aqui do contexto de Osés com aquilo que Deus faz em nossa vida. Verso 2 diz assim, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Esse verso 2 tem uma letrinha, eu sempre costumo falar para vocês observarem isso na Bíblia. Depois do 180 gramas de pratas, né, tem um Ezinho e 1,5 barril tem outra letrinha pequenininha, na verdade. Embaixo tem da Bíblia de vocês dizendo o que realmente é. É 15 ciclos de prata que Osés pagou para ter Gomer de volta, sua esposa.
e ele completou o restante do dinheiro com 1,5 barril de cevada. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui mostra uma coisa muito importante. Eu coloquei aqui na minha Bíblia, Êxodo 21, 32. Não precisa, pode até colocar, Êxodo capítulo 21 e 32 aqui. Diz assim: se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Esse 360 gramas também tem uma letrinha, e lá embaixo está falando, são 30 ciclos de prata. Esse é o preço por um escravo. O que o texto está querendo mostrar no verso 2? No verso 1, Deus fala: Oséias, ame como eu amo. E no verso 2, ele está falando assim: por isso, Oséias foi até lá onde Gomer estava e comprou ela de volta. Gomer tinha se vendido, provavelmente, como escrava cultual. E Oséias teria que pagar 30 ciclos de prata por um escravo. Então, ele foi. Provavelmente, Oséias não tinha o dinheiro todo, porque custa 30 ciclos de prata a compra de um escravo de volta, mas Oséias deu 15 e pagou o restante com cereal, com 1,5 barril de cevada. Então, isso mostra uma coisa. Deus falou: Oséias, ame como eu amei o meu povo. E de que forma Deus amou o seu povo? Deus amou o seu povo nos comprando por um alto preço. Mas não é um preço pequeno. São 30 ciclos de prata. Para alguém que é rico, podia ser, beleza. Mas Oséias nem tinha. Oséias teve que completar. Esse verso está dizendo que o preço por Gomer foi muito alto. E ele ainda assim não cansou. Ele pagou, ele deu cereal a mais, ele deu o suficiente, ele deu tudo o que podia para ter Gomer de volta. E é isso que Deus faz na nossa vida. Em Romanos, no capítulo 5, Deus mostra como ele nos amou. Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo, ele demonstra o seu amor por nós, dando aquilo, ou Deus, na verdade, Deus demonstra o seu amor por nós, dando aquilo de mais valioso. O pastor tem pregado no livro de Apocalipse da importância do Cristo. João tem a visão nos céus, ele olha no céu e não tinha ninguém digno de abrir o selo. Ele olha na terra, ele não via ninguém. E aí ele fala: existe um que tem condição disso. Existe alguém que é mais valioso do que tudo na criação, que é o Cristo. Deus não poupou o próprio Cristo para nos tirar da escravidão. É isso que o texto está querendo dizer aqui no livro de Oséias. Oséias pagou um alto preço para amar como Deus amava, tirando, libertando ela da vida de escravidão. Oséias está cumprindo, meus irmãos, o mandamento de Deus. E por que ele está cumprindo? Por conta daquilo que Agostinho parafraseou. Deus o encheu. Deus o encheu para que ele cumprisse as ordenanças. Ele viu no capítulo 2 como Deus agia. E no capítulo 3, ele imitou. Verso 3 e 4. Diz assim: eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Esse verso 3 e o 4 é interessante porque a tradução da Bíblia é algo dinâmico. Então, eles tiveram muito trabalho para fazer essa tradução para a gente poder compreender um pouco melhor. Mas, estudando esses versos, no verso 3, também tem umas letrinhas, se você perceber, que é uma possibilidade de tradução. Está dizendo assim: você viverá comigo por muitos dias. Se você olhar lá embaixo, na mesma letrinha na sua Bíblia, está escrito assim: ou esperará por mim. Então, uma tradução possível para esse verso 3 seria: você esperará por mim, não mais será prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu esperarei por você. É uma tradução possível para esse verso 3. E eu creio que faz muito sentido, não somente eu, mas os comentaristas, por conta do verso 4. Oséias compra Gomer, mas é necessário que ela tenha um tempo de purificação. Ele compra ela, mas fala assim: espera por mim,
e eu esperarei por você. O verso 4 diz: pois os israelitas viverão muitos dias sem reis e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. O que está acontecendo aqui é um tempo de purificação, um tempo de espera. Gomer já não está junto de Oséias. Assim como se a gente olha para hoje, Deus ele nos liberta, nos tira do domínio das trevas, mas existe esse período de purificação de nossas vidas. O Espírito tem trabalhado em nossa vida, o Espírito tem cuidado da gente, até o grande dia que viveremos sim com Ele para sempre. Vai chegar o grande dia que o nosso rei irá voltar. E uma coisa interessante disso é que esse período é um período de purificação, ele tira coisas boas e coisas ruins de Gomer. Uma das coisas que eu fiquei pensando ao ler esse versículo é porque eles vão ficar sem reis, sem líder, sem sacrificar, sem colete sacerdotal. Oséias é um livro profético. Ele está falando para o povo o que vai acontecer. Daqui a pouco vocês não vão ter mais reis. Então, ainda assim, espere por mim. Porque a ausência de um líder, irmão, machuca muito o seu povo. A ausência de um bom líder, eu até falo recentemente, né, eu tenho um líder aqui na igreja, né, que para mim é mais do que um irmão, que é o Tiago. Ele ficou um bom tempo sem vir aqui, 7 meses que ele não pisava aqui. E eu sei o que eu sofri pela ausência de um bom líder. Eu sei que eu não pereci, mas eu não caminhava como antes. E ele recentemente voltou, e eu falei para ele: irmão, só a sua presença me anima. Só a sua presença me faz querer estudar mais, me faz querer conhecer mais a Deus, só pelo fato de você estar aqui. Quando a gente é privado dessas coisas, isso faz um mal a gente. Mas ainda assim, Deus está conosco. E quando esse líder chega, é uma alegria para o nosso coração. O povo fala: finalmente, valeu a pena esperar, vamos novamente. E aí entra o verso 5. E aí eu já até encerro. O verso 5 é muito interessante, porque depois desse período de privação, o povo entende como é bom a presença de Deus. Verso 5 diz: depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Eu acho isso aqui muito interessante. Quando a gente dá uma lida direta, a gente está falando: olha, está falando de Jesus aqui, Jesus vai vir e tal. E mas é interessante por quê? Porque Oséias está pregando para o reino do norte. Se vocês lembrarem, na minha primeira mensagem eu falei: Davi governava Israel inteiro, Salomão. O filho de Salomão já dividiu a nação em 2 lados. A nação de Israel, que ficou conhecida por conta das 10 tribos, todo mundo se voltou contra o descendente de Davi. Somente Judá, a tribo do sul, que estava com Deus, estava adorando em Jerusalém da maneira que Deus queria. Todo o reinado de Israel não queria saber da descendência de Davi. E Oséias está falando com ele e está falando: olha, vocês vão ficar privados de reis, mas o descendente de Davi vai vir, sabe? E Davi, o seu rei, vai vir, vai estar com vocês novamente, mostrando que o povo vai ser unido novamente. O racha numa família é algo que entristece todo mundo. E quando Oséias está falando, vai ter união novamente, Davi novamente, simboliza o quê? A união de todo o povo de Deus, de tudo que estava espalhado, vai se reunir. E a gente sabe quem é esse líder, quem é esse descendente de Davi. Claro que Oséias não está falando para o povo: olha, Davi vai ressuscitar. O que Oséias está falando é: vai vir um da semente dele, o Senhor Jesus Cristo, ele vai aparecer. Eu falei, né, que a presença do Tiago, né, trouxe alegria para o meu coração novamente. Quanto mais nos últimos dias, quando o Senhor Jesus virá. A gente fica ansiando por um bom líder, a gente está em período de eleição. A gente, infelizmente, não temos um bom líder para poder votar. Nós não temos alguém que nos dá ânimo e alegria para falar: nossa, o nosso país vai avançar. E a gente fica: que triste. Mas o cristão, ele sabe que está para vir o líder por excelência. Está para vir aquele que irá nos alegrar e fará com que o seu reino avance. E viveremos eternamente com ele. Uma das consolações de Cristo é que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Essa é a esperança que Cristo traz para a nossa vida. Cristo não é apenas um líder como outros, ele é um líder eterno. Ele é um líder que caminha conosco. Ele é um líder que reinará eternamente. E é muito bom ver que Oséias sempre ainda mantém essa estrutura. Ele vem dizendo coisas difíceis, coisas pesadas, coisas que o povo não poderia suportar se Deus, a presença de Deus, não tivesse com ele. Mas ele fala, calma, é por pouco tempo. Esse período de privação, esse período de purificação terá fim. Como está escrito, né, que eu disse que seria a melhor possibilidade de tradução. Esperem por mim e eu esperarei por você. Falta pouco, meus irmãos. Falta pouco para esse céu rasgar. Falta pouco para Cristo vir e buscar a sua amada. A gente não pode esquecer que Oséias está pregando e está fazendo isso tudo por quê? Porque ama a sua esposa. Ele tem um vínculo de fidelidade com Gomer. E é por isso que ele não poupa esforço para estar com ela. Ele a purifica, ele a lava, ele deixa pura e fala, calma, espera por mim. Vai dar tudo certo, viveremos juntos eternamente. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer a vocês. A exposição do capítulo 3 e lembrar aquilo que Agostinho orou para que ele pudesse esperar, para que ele pudesse caminhar, para que ele não pudesse se esmorecer. Ju, coloca novamente a frase de Agostinho. Eu gostaria muito que toda a igreja pudesse ler essa frase e logo eu vou estar orando para encerrar, para a gente entender que nós não estamos sozinhos. A gente tem um Deus, um líder que caminha conosco e que a gente vai chegar até o fim, tendo força o suficiente para suportar aquilo que estamos vivendo, seja o peso que for. O peso que o Pedro está sofrendo tem graça do tamanho desse sofrimento para você suportar. Não somente ele, mas todos nós, meus irmãos. O problema que vocês estão passando tem uma graça da mesma medida. Vocês não vão perecer. O nosso líder jamais permitirá que isso aconteça. Então, vamos ler em alta voz, todo mundo junto? Diz assim, Senhor, dá-me força para executar aquilo que ordenas, depois ordenas o que quiseres. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Deus, te agradecer pela tua palavra, Senhor, está diante de nós, Senhor. Como eu disse há muito tempo atrás, Senhor, muitas vezes podemos pecar, ó Deus, e não saber vencer porque não conhecemos as Escrituras, Senhor. Às vezes esquecemos, Senhor, que Tu está conosco, Senhor, e o Senhor jamais vai colocar um peso sobre nós, ó Deus, que a gente não possa suportar, ó Deus. Por favor, ó Deus, nos dê força, Senhor, suficiente, Deus, para enfrentar os dias que são maus, Senhor. Que o Senhor não permita, Senhor, que a ansiedade, Senhor, do nosso coração, que muitas vezes é pensar no sofrimento de amanhã, sem calcular, ó Deus, que amanhã também terá graça, ó Deus. Senhor, por favor, ó Deus, pegue em nossas mãos, Senhor, mostre para nós, Senhor, que o Senhor nos ama, Senhor. Não um amor, Senhor, indiferente a nós, mas um amor que caminha lado a lado. Dá-nos força, Senhor, para amar como o Senhor amou. Dá-nos força, Senhor, para cumprir os seus mandamentos, Senhor. E, por favor, ó Deus, dá-nos força para que a gente possa esperar a Ti, ó Deus. Por favor, ó Deus, a oração que eu te faço pela minha igreja é, Senhor, continua falando aos nossos corações, Senhor. Continua, Senhor, se mostrando presente em nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa trazer alegria ao nosso coração, Senhor, para que a gente não venha esmurecer, ó Deus. Pai, cuida da tua igreja, Senhor. Que a gente possa, Senhor, render graças a Ti, Senhor, todos os dias, que a gente possa lembrar do alto preço que foi pago pela nossa vida, Senhor, que a gente não venha desperdiçar, Senhor, o preço que foi pago, Senhor, que a gente não venha querer voltar a vir uma vida de escravidão, Senhor, porque somos verdadeiramente livres se o Senhor tiver nos libertado, Senhor. Cuida da igreja de Parque Alvorada, Senhor. Essa é a minha oração, ó Deus, que a palavra do Senhor possa encontrar corações aqui, ó Deus. Nos ensina, Deus, a amar como o Senhor amou, falando, sendo misericordioso e aplicando o juízo se for necessário, Senhor. E é assim, Deus, se o juízo vier sobre nossa vida, ó Deus, por conta do nosso pecado, que a gente também não venha reclamar e que a gente venha fazer como Eli, Senhor, dizer, Ele é o Senhor, que Ele faça o que for melhor.
Nos ensina, Senhor, a ser filhos obedientes. Essa é a minha oração que eu faço por mim e pela tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.